Jesus. Consagra para Deus agora a sua oferta. Fala isso para Deus. Deus, eu consagro o meu dízimo. Eu consagro a minha oferta ao Senhor. Eu consagro, ó Deus, a minha vida financeira. Profetiza sobre a sua vida financeira. Profetiza sobre a sua oferta, querido, em nome de Jesus. Que a prosperidade de Deus esteja sobre a sua vida. Deus, nós abençoamos e nós declaramos, ó Deus, que a proteção do Senhor, ó Pai, esteja sobre a vida do teu povo, da tua igreja. Nós abençoamos como igreja, Pai, que o teu povo viva o melhor dessa terra e possa colher, ó Pai, abundantemente mais tudo que o Senhor prometeu. Cumpra sobre a nossa vida em nome de Jesus. Cumpra sobre a vida da tua igreja, através da semente, da oferta, da entrega. Que o Senhor Deus venha honrar essa oferta, Pai, essa entrega, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode trazer, querido, com alegria no seu coração. Feliz, porque você tem a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, em nome de Jesus. E receba a unção de Deus sobre a sua vida financeira, em nome de Jesus. Palácios, riquezas, quando no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis. Aleluias. Se coloque de pé, querido, por um instante. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Levanta suas mãos o mais alto que você pode. Declare isso, declare isso. Isso é uma adoração, querido. Isso é uma adoração. Já comece a conectar o seu coração com o Espírito novamente. O mais alto que você pode, o mais alto que você pode. Declare. Declare isso. Esse deserto vai. O Senhor está cuidando de mim. Ainda de pé, querido. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta, repita comigo, Marta, mais alto, Marta, o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, repita comigo, sentada aos pés do Senhor, e ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e afazeres. Então aproximou-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz ela que me ajude. E o Senhor Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Declare comigo: apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. O mais alto que você pode falar, a boa parte. Mais alto, querido, a boa parte. E isso não lhe será tirada. Você pode aplaudir essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Antes de você assentar, coloca a mão no seu coração. Senhor, nós oramos, nós já louvamos, nós já rasgamos o nosso coração no teu altar.
Mas ainda, Senhor, nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra. Ainda precisamos, ó Deus, ser selados pelo Senhor nesta noite. Eu não quero ir embora, Senhor, sem o Teu Espírito Santo falar dentro do meu coração. Aquilo que eu preciso de resposta, Senhor, eu quero ouvir dos Seus lábios, da Sua boca, Senhor, nessa noite. E é por isso, Senhor, que hoje eu estou disponível para ouvir a Sua palavra em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Algo interessante que eu queria compartilhar com você é uma palavra que eu relutei durante a semana para eu não pregar essa palavra, porque foi uma palavra que falou e me confrontou de uma forma muito forte, e eu queria que você estivesse com o coração disponível para ouvir essa palavra. Aqui nesse texto, existem duas personagens, Marta e Maria. E a Bíblia diz que Marta, ela recebeu Jesus em sua casa. E o que me chama a atenção dessa história, que Marta recebeu, mas Marta não se envolveu. E isso é muito interessante. Marta, ela abriu a porta para Jesus, o Cristo estava na casa dela, e quando nós olhamos esse texto, o contexto e mais à frente, nós começamos a entender que Marta e Maria já tinham familiarizado com Jesus, porque Jesus era amigo de Lázaro. Então, a presença de Jesus não era algo que era de vez em quando. Quando nós olhamos essa história, nós vemos que Marta e Maria já tinham convívio com Jesus, sim. E a Bíblia diz que Marta, ela abriu a porta da sua casa, ela recebeu Jesus. Mas a Bíblia também diz nesse texto que Marta, ela não se envolveu com Jesus. E algo que é interessante você entender nessa história, que todos os afazeres de Marta distraiu ela de ouvir aquilo que poderia mudar a história dela e a vida dela. A Bíblia também diz que Maria, ela se prostrou e ela não perdeu a boa parte. A pergunta que o Espírito Santo faz para você nessa noite: quem é você aqui hoje? Você é Marta ou você é Maria? Você é aquela que justifica que tem muitas coisas que fazer, muitas distrações, ou você é Maria que para todas as coisas porque o Mestre está na casa? Quem é você? Marta, ela perdeu a boa parte, enquanto Maria, ela prostrou-se e ouviu aquilo que Jesus tinha falado para ela, e queria falar ao seu coração. O que eu entendo, querido, nessa palavra, que as nossas necessidades, elas revelam as nossas prioridades. Se a sua necessidade são coisas do mundo, as coisas do mundo serão as suas prioridades. Mas quando você entende que Jesus é o suficiente para a tua vida, Jesus se torna a tua prioridade. Querido, entenda algo: o cristão não tem plano B, o cristão só tem Jesus para viver. Você precisa entender isso, amado. O cristão, ele não tem plano B, o cristão só tem Jesus para viver. Ele é a prioridade para a nossa vida, para a tua história. É Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que traz todas as coisas à realidade. Toda vez que você se distrai, você aceita uma proposta. E todo mundo que aceita a proposta se distancia do propósito. E quem se distancia do propósito não vive as promessas. Existem muitas pessoas distantes, com tanta distração, que têm perdido as promessas do Senhor, porque não conseguem ouvir a voz de Deus mais. Muitas pessoas se perderam em suas distrações, as suas distrações, em seus afazeres, e pararam de ouvir a voz de Deus, e se perderam no meio da sua jornada. Querido, essa palavra ela veio para mim. Você pode estar desgastado com a sua jornada, você pode estar desgastado com a sua vida, com os golpes, com as lutas, mas Jesus ainda é o suficiente para você vencer todas as guerras da sua história e da sua jornada. Querido, não existe outro maior ou outro igual ao nosso Deus. Independente se você tem coisas para fazer, independente se você precisa mudar de vida ou precisa estudar, precisa fazer o que seja. Querido, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E tem mais para você.
Jesus, ele disse: amai a Deus acima de todas as coisas. Só que nós temos colocado as coisas na frente de Jesus. De repente você tem vivido uma vida de fracasso, porque as coisas estão na frente de Jesus. E por isso que muitas coisas não têm caminhado muito bem para você. Mas quando você coloca Jesus em primeiro lugar, você pode ter certeza que a sua vida ela começa a se alinhar. E você começa a desfrutar, deleitar das promessas de Deus para a sua vida. Você precisa entender essa palavra nessa noite. Nós não temos plano B. Nós não temos coisas para colocar no lugar de Jesus. Ele é o suficiente para a tua vida e para a tua história. A gente quer colocar o mundo na frente de Jesus. A gente quer colocar todas as coisas na frente de Jesus, mas nós esquecemos que Ele é o libertador, que Ele é o restaurador, que Ele que faz o milagre, é que Ele que te coloca de pé no meio da tempestade. No dia mau, querido, nós revelamos a nossa prioridade. No dia difícil da nossa vida, nós mostramos as nossas prioridades. Você pode reparar, você pode entender, examine você mesmo. Quando você passa pelo dia mau, o que você busca primeiro? Qual é a sua fuga? Para onde você corre? Existe algo que eu aprendi nessa madrugada, e me chamou muita atenção. Toda vez que você se perde nas suas distrações, Satanás entra, manipula e muda a sua prioridade. E quando Satanás muda a sua prioridade, querido, você pode ter certeza que ele te conduz à estrada da perdição, para destruir a sua vida e a sua história. Qual é a distração que tem tirado você do altar? Qual é a distração da sua vida que tem feito você perder a comunhão com Deus? Será que são as amizades do mundo lá fora? Será que são as redes sociais? Será que são os relacionamentos? Será que são os seus amigos? Será que é o meio a qual você vive? Você já parou para examinar a si mesmo? Para ver o que você tem feito da sua vida nesses últimos dias, nesses últimos meses, ou nesses últimos anos? Existem pessoas que estão dentro da igreja há mais de 10 anos. Elas receberam Jesus como único e suficiente Salvador, mas até hoje não se envolveram com esse Jesus que muda, que transforma. Existem pessoas que vivem dentro da igreja, que caminham dentro da igreja, receberam Jesus, ouvem a palavra de Jesus, mas nunca se envolveram com esse Jesus da obra. Nós precisamos olhar para a nossa vida, para entender de que forma nós estamos caminhando. De forma alguma, você pode ter certeza que os teus planos serão frustrados, a partir do momento que Jesus for a prioridade da tua vida. Não tem como Jesus não mudar a história daquele que coloca Ele em primeiro lugar. Toda vez que Jesus ele chegava e perguntava para alguém, falava assim: o que queres que eu te faça? Jesus mudava a realidade de todos. Jesus mudava a vida de todos. E hoje Jesus pergunta para você: o que queres que eu te faça? Você está tendo tanta intimidade com Jesus, ao ponto dele virar para você e perguntar para você: o que queres que eu te faça, filho ou filha? Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso Nós temos buscado o mundo lá fora e não temos buscado Jesus. Nós temos nos enchido do mundo lá fora, mas não temos enchido da presença de Deus. Uma coisa que é interessante nessa narrativa, a presença de Jesus estava lá, mas só foi manifesta algo para Maria, porque o coração estava aberto para receber. Muitas vezes, querido, nós estamos em um lugar onde a presença de Jesus ela existe. Eu creio que a presença está aqui, amém? Mas nem sempre a presença ela se manifesta para todos. Sabe por quê? Porque se o teu coração estiver lá fora, você só vai se emocionar aqui dentro. Mas aqueles que buscam no altar, você pode ter certeza que a presença se manifesta, a presença de Deus te toca, a presença de Deus te cura, a presença de Deus te restaura. Eu não sei se você está entendendo essa palavra, mas algo que é interessante você entender nessa noite, que a prioridade da sua vida tem que ser Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra?
nós temos nos perdido nas distrações da nossa vida. As distrações têm nos roubado o nosso tempo, têm roubado a nossa fé, têm roubado o seu propósito. As distrações das nossas vidas faz com que eu não ore mais, não faça o meu devocional. As distrações das nossas vidas faz com que eu não vou mais numa célula, num culto, num movimento profético, porque as distrações se tornaram algo mais importante para a minha vida. As distrações têm derrubado uma geração. As distrações têm roubado a comunhão que você tem com Deus. O crente sem comunhão, querido, é um sepulcro caiado. O crente, o cristão sem a presença de Deus, ele é somente uma pessoa comum. Você é revestido pelo fogo. Quando você está cheio do Espírito Santo, querido, o poder de Deus, ele se manifesta através da sua vida. Você consegue vencer qualquer gigante, qualquer muralha. Você consegue vencer qualquer deserto. Você consegue vencer qualquer dia mau. Mas quando você não tem comunhão com Deus, o dia mau ele vai vir e vai te derrubar. Porque você está vazio. Deus te chamou para ser Maria nesta noite. Deus te chamou para ser Maria nessa noite. Coloca a mão no ombro do teu irmão, chacoalha o teu irmão e fala assim: Deus te chamou para ser Maria nesta noite. Chega de ser Marta. Um dia eu estava conversando com o pastor e com o Geraldo, e eu falei algo interessante. Nós estamos cheios de argumentos, porque Satanás tem colocado tanta justificativa nos nossos lábios, que nós corremos do altar, nós corremos da presença de Deus. Nós nos afastamos porque existe tanta justificativa. Eu não vou porque eu não posso. Eu não vou porque eu não tenho tempo. Não vou porque eu estou cansado. Não vou por causa disso. Deixa eu te contar uma história. Jesus não tinha plano B, ele veio simplesmente para salvar você. Qual foi o plano B de Jesus? Não foi, não existiu. Ele veio, ele sofreu, ele morreu para você ter vida. Para você ter vida. Jesus não se deixou levar pelas distrações, ele veio e cumpriu o propósito dele, e por isso que ele foi glorificado. E o Senhor está te chamando nessa noite, para se prostrar aos pés de Jesus, abandonar todas as distrações que tem te afastado de Deus, te afastado da presença do Espírito Santo, as distrações que têm apodrecido você por dentro, os pecados de estimação, as pessoas que te afastam de Deus, os ambientes que te afastam da presença de Deus. O Senhor está te chamando, querido, para ser Maria novamente. O Senhor está te chamando, como o pastor falou, você às vezes não vai viver o primeiro amor, dificilmente isso vai acontecer, mas você pode viver um amor muito maior do que o primeiro. E é por isso que o Senhor está te chamando nessa noite. É tempo de nós nos arrependermos. Hoje é o dia onde abriu um portal novamente espiritual pelo nosso apóstolo, onde nós precisamos alinhar o nosso coração. Não podemos ser como Marta, que recebe Jesus, que recebe a presença de Jesus, mas não se envolve com essa presença. A pior coisa para o cristão, querido, é saber que a presença do Jesus está naquele lugar e você não sentir a presença dele. A pior frustração para um ser humano, para um cristão que já ouviu falar de Jesus, é saber que Jesus está na casa e você não pode ser tocado por ele. Sabe por quê? Porque existe tanta distração na sua cabeça, no seu coração, que você não consegue sentir a presença dele. A Bíblia diz que aonde Jesus ele passava, ele transformava, ele restaurava, ele libertava, ele curava, ele ressuscitava. Esse Jesus ele não mudou. Somos nós que mudamos, porque damos prioridade a outras coisas e tratamos esse Jesus que muda, que transforma, de qualquer jeito. Quando eu venho para o culto, eu não trato o culto de qualquer jeito. Quando eu venho para a casa do Senhor, eu gero uma expectativa tão grande no meu coração, porque eu preciso sentir a presença de Deus. Eu preciso sentir a presença de Deus. Eu sou dependente dessa presença. Durante o meu dia eu já acordo: Senhor, tem culto. Eu quero cultuar o Senhor. Eu não quero que os instrumentos falem por mim.
Eu não quero que o ministro fale por mim. Eu quero que o meu espírito conecte com o teu espírito, porque eu sou dependente do Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ser tocado pelo Senhor. A minha expectativa em dia de culto é desse jeito. A minha expectativa em dias de célula é desse jeito. Essa é a minha expectativa, porque eu não consigo tratar Jesus de qualquer jeito. Eu não consigo tratar a presença dEle de qualquer jeito. Eu não consigo vir para a igreja e falar assim, nossa, foi só mais um culto. Só mais um culto. Não, querido, foi o culto para mim. Foi o culto para a minha história. Porque do altar sempre é liberada uma palavra que muda a minha história, que muda a minha vida. Deixa eu fazer você entender algo nessa noite. Toda vez que uma palavra é liberada do altar, querido, essa palavra é capaz de mudar a tua história. Você precisa entender isso nessa noite. A Bíblia, ela nos mostra que uma palavra é capaz de mudar um destino, uma realidade. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, mas uma palavra, ela pode mudar a sua realidade. Em nome do Senhor Jesus. Você vai colocar a mão no ombro do teu irmão novamente, vai dar um chacoalhão nele e vai falar assim, uma palavra pode mudar a sua vida. Jesus, ele não pode ser simplesmente alguma pessoa que veio e visitou um ambiente. Você precisa ter a expectativa que quando vem a visitação de Jesus, a tua vida ela tem que ser transformada. Quando existe a visitação do Espírito Santo, quando o fogo desce, querido, a tua vida ela precisa ser tocada, tomada, porque aí a sua vida vai ser transformada. A nossa transformação, ela não vem de fora para dentro. Você já ouviu inúmeros pregadores falar sobre isso. A tua transformação ela se inicia de dentro para fora. Mas quando o meu desejo ardente é pela suficiência da presença de Jesus, você pode ter certeza que o sacrifício sou eu. Sou eu. Alguém tem lenha para queimar nessa noite? Alguém tem lenha para queimar nessa noite? Então, querido, mude as suas prioridades. Abandone os seus afazeres que te distancia da presença de Deus. Tome cuidado com as distrações da sua vida, da sua história. Tome cuidado com aquilo que tem feito você parar. Lembre dessa palavra nessa noite. Cada distração é uma porta aberta para Satanás entrar e manipular e mudar a sua prioridade. E quando ele muda a sua prioridade, ele mata a tua fé. Se ele mata a tua fé, você pode ter certeza que ele mata a sua vida. E se você crê nessa palavra, eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Se você tem lenha para queimar, eu queria convidar você a levantar suas mãos, o mais alto que você pode, em sinal de rendição, como Maria. Ela recebeu a boa parte porque ela se prostrou aos pés do Senhor. Ela recebeu a boa parte, querido, porque ela entendeu que Jesus era o suficiente da vida dela. Ela recebeu a boa parte porque ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que Jesus poderia mudar a casa dela, a causa dela, a vida dela. Hoje o Senhor te chama para ser como Maria nessa noite. Hoje o Senhor te chama para ser como Maria nessa noite. Não desperdice, não despreze a boa parte que é Jesus. Não despreze a boa parte que é a presença de Deus neste lugar. Não despreze a boa parte que é a presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele sopra, a tua vida ela é transformada, ela é mudada. Você precisa entender que nessa noite, todas as distrações que estão no seu coração, elas precisam ser colocadas para fora. Tudo aquilo que te afasta de Deus, você precisa rejeitar nessa noite. Chegou o tempo de você mudar a sua mente. Chegou o tempo de você mudar o seu coração. Chegou o tempo de você colocar para fora todos os despojos deste mundo que tem apodrecido o teu espírito por dentro, a tua alma por dentro. O Senhor quer te entregar a boa parte nessa noite. É por isso que eu convido a você a fechar os seus olhos e começar a clamar pela presença desse Jesus. Nós não seremos uma geração de Marta,
que recebemos Jesus, mas não envolvemos com esse Jesus. Nós não somos uma geração de Marta, que recebemos Jesus, que participamos de momento, que estamos nos ambientes, mas não o envolvemos com aquilo que está acontecendo no ambiente. Existe uma unção profética neste lugar nessa noite. Existe uma unção gloriosa nessa noite. A glória de Deus se encontra neste lugar nessa noite. E eu convido a você a adorar a Deus. Eu convido a você a exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Algumas pessoas começaram a entender nessa noite. Então por isso, querido, comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus. Eleve o teu nível de adoração nessa noite. Eleve o teu nível de adoração nessa noite. Comece a adorar a Deus esta noite, em nome do Senhor Jesus. Você que fala em línguas, comece a orar em línguas. Edifique a tua vida, edifique a tua fé nessa noite. O Senhor está ministrando na sua vida nessa noite. O Senhor está ministrando na tua história nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu queria fazer um ato profético nessa noite. Você que precisa colocar para fora toda a tua distração, tudo aquilo que te impede de sentir a presença de Deus. Eu convido a você a vir na frente do altar nessa noite. Nós iremos ministrar por você nessa noite. Nós iremos ministrar sobre a sua vida nessa noite. Você que deseja, eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu não quero ser como Marta. Eu não quero me perder nas minhas distrações. Eu não quero me perder naquilo que me distancia do Senhor. Nós iremos fazer um ato profético nessa noite. Levanta suas mãos, querido, o mais alto que você pode. E você vai começar a declarar: Senhor, eu rejeito tudo aquilo que tem me feito me distrair neste lugar. Eu rejeito, Senhor, todos os pensamentos, ó Deus, que estão sobre a minha mente, que me distanciam da Tua presença. Senhor, eu rejeito nessa noite o meu coração, ó Deus, que ainda permanece neste mundo. Eu não quero mais viver da forma que eu vivo, Senhor. Oh, rabalabaxalabaxê. Comece a declarar, querido, aquilo que tem impedido a tua comunhão com Deus. Comece a declarar a derrota por aquilo que você tem se separado de Deus. Pode ser o pecado, pode ser pessoas, pode ser o seu coração. Comece a declarar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Seja edificado em nome de Jesus. Seja fortalecido pela unção de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo, quebrando toda distração, barreira, cansaço. Fala: Deus, eu quero uma força nova, eu quero uma unção nova. Os obreiros que puderem, vem me ajudar, os diáconos. Vamos orar por essas pessoas. Fala: Deus, derrama uma nova unção, uma unção nova do Espírito de Deus. Ora la siriana labalabaias. Ora la Fala para Deus te renovando. Fala para o Espírito Santo ministrando sobre a tua vida um azeite novo.
Fala, Deus, eu quebro toda distração, todo cansaço. Senhor, eu quebro agora, Senhor, em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito de Deus, receba o Espírito de Deus, receba o Espírito da força, receba o Espírito da força, em nome de Jesus. Seja marcado pelo Espírito Santo. Deus está te fortalecendo, como Jesus fortaleceu a vida de Maria, fez um milagre na vida deles, ao encontro, assim vai ser na tua vida. Era um encontro perfeito, da morte com a vida. Hoje Jesus está encontrando você, dando ânimo, força, vigor. Em nome de Jesus, seja fortalecido, seja fortalecido, como Maria. Levanta as suas mãos, declare isso. Pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu. Eu encontrei o bem mais. Levanta sua mão lá em cima, repete uma oração comigo. Fala, Senhor Jesus. Mais forte, fala, Senhor Jesus. Hoje eu tomo posse de uma nova unção para um novo tempo. Senhor Jesus, usa-me e faça em mim os teus milagres nesse mês. Esse mês será o mês do milagre, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aplauda o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe você. Lembrando, domingo, culto de Santa Ceia, às 10 da manhã e às 19 horas, tá bom? Estaremos juntos. Se Jesus voltar, te encontro na eternidade. Levanta suas mãos, vamos encerrar. Deus abençoe muito você. O resto de semana seja marcado pela glória de Deus. O mês está começando hoje, e eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Todo dia vai ser o dia de milagre. Quem crê comigo, diga amém. Levanta sua mão comigo, fala, eu declaro, o meu mês, todos os dias, vai ser um dia de milagre. Todas as áreas da minha vida eu verei o sobrenatural de Deus. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja convosco. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe.